saudar aqui nossa irmã. Então, eu representando os irmãos e irmãs, saudá-los pessoalmente. Mantendo o distanciamento como das outras vezes, da outra escola, vou tirar a máscara, viu? Nós estamos num momento muito ímpar da nossa escola, que são as predições de Cristo a respeito da sua última semana e do que ele vai apresentar agora, de agora para frente, do que vai ser a história de Israel e de Jerusalém, porque ele vai começar a profetizar a destruição de Jerusalém que vai acontecer aproximadamente 47 anos depois da sua morte e ressurreição. E junto desse assunto ele vai tratar da sua segunda vinda para o julgamento e juízo do reino de Deus. E os discípulos já vão ficar ali indagando que tempo que essas coisas vão ocorrer, como elas podem acontecer. Mas antes da gente entrar prioritariamente nesse assunto, nós vamos voltar um pouquinho à nossa escola da semana passada para terminarmos o assunto do tal do Zacarias, filho de Baraquias. Como eu já disse, muitos estudiosos, alguns acham, vejam bem que eu vou falar para a igreja, hein, que Jesus se equivocou. Presta atenção. Uns acham que Jesus se equivocou, falou o nome errado. Outros acham que isso aí poderia ter sido uma glosa marginal colocada por algum copista e que depois outro copista inseriu no texto. A gente já tem falado muitas vezes aqui de glosa marginal, isso para nós não é uma coisa estranha, né? Como naquela parte de Romanos que diz Abba, Pai. Com certeza esse pai, pater, em grego, estava numa glosa marginal. Essa glosa marginal hoje a gente pode chamar dessa nota de rodapé que tem na base das nossas Bíblias e alguns escritos, que depois alguém colocou, se estava entre parênteses o significado. Abba é pai em hebraico e pater é pai em grego. Então ficou fora de parênteses ou de colchetes ou fora da glosa e foi colocado dentro do texto. Ficou pai, pai. Pai em hebraico e pai em grego. E muitos agora têm chamado de papai ou até papaizinho. Então, muitas dessas observações, durante a análise crítica de texto, da forma, do modo e do tempo e outras coisas são estudadas, chega a dar essas conclusões, que estava ali à parte para ajudar a dar uma interpretação, um entendimento melhor do texto e depois acaba sendo inserido. Isso aconteceu bastante. E em muitos momentos para nos ajudar. Outros, como os ortodoxos, acham que esse Zacarias, filho de Baraquias, seria o próprio Zacarias, pai de João Batista, por ocasião da época que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, que ele deveria estar lá no templo, oferecendo o seu incenso, como quando foi anunciado o nascimento do filho, também estava ele lá. E aí, então, tentaram descobrir onde a Isabel estava querendo esconder o menino e mataram o Zacarias ali. Isso aí é baseado no Evangelho de Tomé, que é um apócrifo para nós. É um outro tipo de escrito que não está no cânon. Outros acham que é o profeta Zacarias, o próprio profeta Zacarias, que tem aqui o livro do profeta Zacarias. Só que a morte deste Zacarias não é assim. E ficam com dificuldade de tempo, porque em algumas traduções, esse Zacarias... Vamos ver Zacarias 1:1? Vamos ver aí, Zacarias 1:1. E aí, então, nós comentamos na semana passada, nós nos ativemos a 3 Zacarias, mas na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, tem 31 Zacarias. Tem profeta, tem rei, tem sacerdote, tem morador de outra região, de outro povo que vai ficar com o povo de Israel. Então, se você fizer um escrutínio do assunto, pessoas com o nome Zacarias, de importância na Bíblia, tem 31. No Novo Testamento tem 2, fora o João Batista, que os parentes queriam que botasse o nome de Zacarias nele. O pai que diz, não, o nome dele vai ser João.
em hebraico, Yohanan. Aí todo mundo ainda ficou assustado com o profeta Zacarias, o sacerdote Zacarias. Como é que bota um nome desse que ninguém na família tem esse nome, que é João? Então, aí mais duas pessoas e uma menção de nome. Aí dá um total de 34 vezes que é mencionado esse nome aí, ó. Tem versões que está isso aqui, ó. No 8º mês do 2º ano do Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Então eu quero trazer aqui também hoje, grave bem esse verso aí que foi lido aí, Baraquias, filho de Ido, quer dizer, Zacarias é neto de Ido. Porque o único que tem relato na Bíblia que foi morto, apedrejado, perto do pórtico, foi o de 2 Crônicas 24. Vamos lá, 2 Crônicas 24. Esse de 2 Crônicas 24... Esse sim, foi morto no pórtico, ali do altar. O pai dele na Bíblia foi o sumo sacerdote Joiada, e o rei Joás ouviu tudo que Joiada tinha para ensinar. Mas depois que Joiada morreu, o rei Joás começou a ter conselho com outros que eram idólatras. E começou a mudar as coisas de como era. E teve um momento de um trabalho que foi feito lá em Jerusalém, que aconteceu isso aqui, verso 20, 21 e 22. Alguém para ler, faz favor. Isso. Vos deixará. 21. O que eles fizeram? Eles conspirará contra ele e o apedrejará por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Então esse foi morto no pátio da casa do Senhor, ali perto da entrada, do pórtico. Um negócio terrível e tremendo que aconteceu. Porque o Espírito Santo de Deus tomou conta do profeta e ele declarou, por que vocês estão se desviando da palavra de Deus, do mandamento de Deus? E com isso vocês não vão prosperar. Né? Então, eles fizeram o quê? 22. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, já pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhes o filho, o qual, morrendo, disse, o Senhor o verão e o requerirá. Então o sacerdote antes de morrer, profeta sacerdote antes de morrer, disse, o Senhor o verá e o requererá. Mateus capítulo 23. Então aqui, voltando para Mateus, nós vamos então ver novamente aquela sequência da conversa de Jesus com o que ali estava ouvindo, e ele está acusando-os, declarando para eles o que está acontecendo, como está acontecendo, e ele diz assim, na semana passada nós lemos até o 36, né? Então tá bom. Vamos aqui, só para a gente ter o conceito, 29 até o 33. Outra pessoa para ler. 29, 30 até o 33. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois verificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existimos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Veja bem aqui.
vocês aí agora, essa geração agora, estão enchendo a medida do copo dos vossos antepassados. Aquela gotinha que vai fazer transbordar o copo, a taça, vocês é que estão fazendo agora. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Da geena, do fogo que consome, que destrói. Jesus já está começando a predizer o que vai acontecer no ano 70. Jesus está começando a... Eu chego a ficar arrepiado. Olha o que vai acontecer daqui a 30 e poucos anos. Olha o que vai acontecer porque vocês estão tomando esse tipo de atitude de ação. Uma coisa é muito perigosa com que vocês estão lidando. Então, semana passada, tá fácil aí de achar a foto do sepulcro? Tem aí o sepulcro do profeta Zacarias. E todas as referências são do Zacarias de Crônicas, para esse sepulcro que foi mostrado. Quer dizer, uma obra, né, cravada em pedra. Já tem lá, eu disse semana passada que é 780, né, antes de Cristo, mas ele chega a passar até 840 já a sua ação, pela sua idade, tá? Então, 800 e tanto, 840 antes de 820 antes de Cristo, é esse aí o sepulcro aí, ó. Quer dizer, isso é uma obra tremenda encravada em pedra, isso aí. Isso é um marco para não ficar em esquecimento. Isso aí tem quase 2.800 anos. No tempo de Jesus já tinha praticamente 800 anos. Então, lá no Monte das Oliveiras, lá onde Jesus orou, lá onde teve a transfiguração. Dá um pause por uma minute.